Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao Versa Podcast, o podcast que a IA não vai nunca substituir. Aliás, eu bolei isso agora, vai ficar. Espero que vocês gostem aqui desse bordão. Sempre na companhia de convidados muito especiais e do meu amigo Ricardo Castilho, que vai fazer a apresentação da nossa super convidada de hoje, né, Castilho? Renato, uma alegria, mais um Versa, mais um episódio muito especial. O que pode acontecer é de nós trazermos aqui um Android para ficar junto com a gente. Isso ele pode agregar, que é o papel da IA, né? É sempre nos ajudar, nos auxiliar. Bem, uma alegria hoje, mais uma convidada muito especial, uma honra, uma história inspiradora, né? Doutora Luângela Bianchini. Doutora Luângela, muito obrigado pela sua presença aqui. Sei que tem muitas coisas, mas a gente vai explorar isso. A doutora Luângela, ela é atual vice-presidente executiva e de relações governamentais da Cielo. E tem uma história, uma trajetória como executiva da área jurídica, né, de grandes corporações. Nós vamos saber muita coisa aqui, aprender muito e também nos inspirarmos bastante, como é o papel do nosso propósito, do nosso Versa, né, Renato? Mineira, a gente já sabe um pouquinho assim da história. Aliás, é uma história inspiradora pelo que ela é uma mulher potência, né? A gente está aqui com uma potência da área jurídica de grandes corporações internacionais e é tão bom porque eu trabalho com direitos humanos e a gente precisa trazer mais histórias assim de sucesso. A gente precisa falar mais, né, das mulheres que estão que estão, né, nos seus devidos lugares. Essa é a verdade. Então, protagonizando. Luângela, uma alegria, viu? Com a muito bênção obrigado. de Deus. Seja muito bem-vinda aqui no nosso bate-papo. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né? Estar aqui sentada, primeiro dá um friozinho na barriga, viu, gente? Dá um friozinho na barriga você falar de você. E agradeço as palavras doces aí de potência e tudo isso e de sucesso, mas antes do sucesso vem um pouco de fracasso, viu? Acho que a gente constrói o sucesso por meio de falhas também. Não é sempre que dá certo. Mas nós vamos contar essa história e mineira sim, uai. Falei algum trem errado? Com muito orgulho, eu tenho muito orgulho das minhas Minas Gerais e estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço o convite, é uma honra sentar nessa cadeira e poder bater papo com vocês. Você sabe que, eu até vou dar uma dica pro pessoal, tem uma aplicação, plataforma, um site chamado Quora, Quora, e você pode customizar interesses e eles mandam algumas sugestões, muitas curiosidades. E é da semana passada, Lu, chamar de Lu, tá? Claro, semana passada, todo mundo Lu, me chama de Lu, tá? Lu. Veio nessas curiosidades, você te manda por e-mail ou por push, veio lá, você sabe a origem da palavra, por que o mineiro chama trem ou fala trem? Eu falei, deixa eu ver por que chama trem, né? Você sabe qual a origem da palavra trem? Eu não sei. Eu também não. Não? Então, cultura geral aqui no Versa também, né? Então, o trem, ele envolve o meio de condução, e antigamente o trem ele trazia mantimentos, industrialização, a evolução, etc. E aí o mineiro, ele se acostumou a associar a palavra trem a algo que envolva movimento. Então, vamos pegar o trem, ou o trembão. O trem é bom mesmo, porque o trem traz coisas boas, né? Ele está chegando, está vindo, ele transporta, etc. E aí ficou gostoso de falar, né? O trem, o tal do trembão, etc. E virou trem. E também eu vi, não sei se está certo essa interpretação agora, nós estamos aproveitando o why, que você falou do why. O Quora também deu a explicação. Eu não sei se eu lembro certo, mas acho que tinha alguma coisa a ver com alguma palavra inglesa, talvez a why. Enquanto a gente bate o papo aqui com a Luângela, eu vou buscar aqui no Quora. Assuntos gerais a gente passa, né? Mas como é que foi essa história lá de Minas? Então você nasceu em Minas? Nasci em Minas e sou mineira do interior, eu sou de Uberlândia. Tenho uma história familiar, meus avós imigrantes italianos vieram para Sacramento. E a minha mãe se casou e foi morar em Uberlândia e eu nasci em Uberlândia. Fiz faculdade federal lá
e comecei a minha vida profissional lá, quer dizer, trabalhei numa empresa de telecomunicações local e foi quando eu comecei. Antes disso, dava aula na universidade. Eu terminei a faculdade muito jovem, terminei com 20 anos, então eu prestei concurso para professor substituto na Universidade Federal. E aí eu passava e tinha aqueles preferidos da banca, mas eu passava em primeiro lugar, então eles tinham que me chamar e para depois chamar o segundo e o terceiro lugar, e eu comecei minha vida dando aula na Universidade Federal como professora substituta. E daí fui trabalhar nessa empresa de telecomunicações, e essa empresa, ela realmente me deu a oportunidade de fazer muitas coisas interessantes na vida. Então, eu sou contadora de caos. Posso contar caos? Conte caos. Conte caos. É? Eu tive um chefe a quem eu devo muito. O nome dele era José Mauro Leal Costa. E ele era físico. E ele era presidente dessa empresa de tecnologia lá em 1990, que ele falava assim: Luângela, você realmente é brilhante. Ele via, né? Esse brilhante, eu não acreditava muito em mim, não. E ele falou: mas eu não entendo nada do que você fala. E eu acho que você precisa aprender a linguagem dos negócios. E ele me mandou para a Suíça, para estudar na Suíça, numa escola de administração. Você tinha 20 e poucos 28 anos, Tá. 28, 29 anos. Era isso, já? E aí ele veio e falou: não, você tem que estudar para eu aprender a te compreender, porque eu não compreendo. Mal sabia ele que eu que não entendia ele, né? Então, para mim foi realmente muito importante ter a oportunidade de ir para uma escola de negócios e aprender a forma de pensar do homem de negócios. Nós, advogados, nós somos muito... Você quer explicar por que é daquele jeito, né? Essa é a ânsia do advogado, é essa. E muitas vezes o cara de negócio, ele quer a resposta, ele não tem tempo. Ele quer a resposta, pode ou não pode, é sim ou não. Se ele se interessar pelo tópico, aí você explica. E era departamento jurídico. Ele era o chefe do jurídico? Ele era o presidente da empresa. Eu trabalho como presidente de empresa desde os 28 anos de idade. Físico. Físico. Nossa, eu lembro quando eu fiz engenharia, fiz 4 anos de engenharia, mas física era muito complexo. Né? Não tinha inteligência artificial ainda para ajudar. Então foi bom, porque Deus me tirou da engenharia e me jogou para economia e depois para o direito. Enfim, mas eu lembro assim, física, professor Bechara, FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, depois fui para a FAP. Como era complicado. Né? Assim, eu tinha muita dificuldade mesmo. Aquela história de olhar para o lado, todo mundo entendendo, você não entendia. E até era interessante, né? Mas, enfim, para mim era muito complicado. Mas Que bom para o direito, né? Que bom, né, Que bom, Castilho? que bom. Mas Que o Renato, bom com essa pro direito. formação Foi né, pro de digital. economia, de engenharia, é o que fez ele um grande advogado também, né? Eu acho que Mas, ó, a só para a engenharia... gente voltar ali, eu pesquisei aqui no Quora, até aproveitando aqui, que a gente faz tudo de improviso, viu, Lu? O Quora disse que foi Juscelino Kubitschek quem motivou o odontólogo Dr. Silvio Carneiro e a professora Dorália Galesso a pesquisarem sobre como surgiu a expressão uai. Aí tem aqui a definição do dicionário. Uma interjeição, expressão mineira aplicada a qualquer situação ou frase. Serve para tudo, E tá? aqui ele explica, né, da Qualquer confidência coisa, né? mineira e tal, O bem etc. pro mal. Mas, ó, até aproveitando aqui, ó, vamos fazer o nosso momento aqui da IA. Bom dia, GPT. Você pode me explicar, por favor, a origem da palavra mineira uai? Bom dia! Claro, eu explico com prazer. A palavra mineira vem de Minas Gerais, que é um estado no sudeste do Brasil, conhecido uai? por sua rica tradição cultural e histórica. O termo mineiro ou mineira se refere GPT. às pessoas que nasceram. Eu quero saber a origem da palavra uai, né, que é muito dita em Minas. Uai. De onde vem uai? Ah, entendi. O uai é uma expressão bem típica de Minas Gerais e tem uma origem um pouco incerta. Ela provavelmente surgiu de uma adaptação do why inglês levada pelos imigrantes britânicos que trabalhavam nas minas no século XIX.
Com o tempo, o termo foi abrasileirado e virou essa interjeição super característica usada para expressar surpresa, dúvida ou ênfase. Mas não só isso, tá, gente? Serve para qualquer coisa, Não. uai. Poderia Eu posso colocar o uai em qualquer frase. Peraí, quer ver? Fala uai. Uai, Uai. Fala uai. Uai. É diferente. é outra Tá história. vendo? Não, É o charme. é o da linguagem mineiro, não é? típica mesmo. É muito típica, é muito típica. E Lu, falando de Minas, então você começou lá em Minas, Telecom, já entrou em tecnologia. Então isso, né, de certa forma, tá nas suas veias. Depois você foi evoluindo até chegar. Eu ainda acho que você não está no topo, né? Eu acho ainda que ela vai ser CEO ou alguma coisa além do CEO, enfim. Mas durante a tua carreira, você deve ter enfrentado muitos desafios. Muitos. Conta alguns pra gente. Bom, a gente hoje muito se fala, né, do preconceito e tudo isso. Eu acho que lá em Minas Gerais, até muito direcionado por conta desse cara, talvez tenha sido menos, mas quando eu fui para a Suíça e voltei, eu tive a oportunidade de vir para São Paulo. Um escritório de advocacia me convidou para trabalhar em São Paulo e eu pedi demissão sem conhecer absolutamente ninguém aqui, sem ter nenhuma pessoa da família aqui, falei, vou para São Paulo. E na saída dessa empresa, obviamente a empresa tinha feito um investimento de me mandar para a Suíça e tal, e o presidente queria que eu ficasse, mas a pessoa de RH não queria muito. Então, quando eu pedi para sair, foi um momento muito difícil, porque ele falou para mim que ia dar errado aqui em São Paulo, e chegou a falar para mim que tudo que sobe rápido cai rápido e que eu não ia dar certo aqui. E aquilo me deu uma força muito grande, porque eu falei, por conta disso, eu não volto. Eu vou fazer o possível e o impossível para dar certo, porque eu preciso provar para essas pessoas que acreditavam que podia dar errado, que eu era capaz. Então, acho que aí vem uma primeira lição de vida de não desista, seja resiliente. Hoje, quando eu olho essa nova geração e devido à velocidade que o mundo adquiriu, né? Você quer ver um podcast? Liga lá, um podcast. Você quer ver uma série? Liga lá, a série. Então, hoje, nós estamos num momento de imediatismo. E infelizmente, a vida corporativa, ela nem sempre te dá esse imediatismo. Existe um tempo de maturação. E eu acho que naquela época não existia esse imediatismo, mas eu falei, eu vou insistir e persistir. E eu acho que essa resiliência de passar pela dificuldade e começar de novo, e vamos tentar de novo, não deu certo, vamos fazer de novo. Eu acho que isso é uma coisa que você cultiva, e eu aprendi a cultivar com essa frase, você vai dar errado. Ô Lu, e você, né, tá contando de 20 anos atrás, né, que você já começou na área de telecom, já não era comum mulheres nessa área, e que também a telecom é uma área relativamente nova, né, que tem evoluído de uma forma tão rápida quanto tudo na tecnologia. E qual a diferença? Como você diferencia? E falar de preconceito é sempre importante, né? Sempre necessário, eu diria. Como você diferencia o preconceito de pressão? Porque os cargos que você ocupou, invariavelmente, eles... um executivo do seu padrão tem pressão. A pressão é sim ou não, é agora, é ontem. Quer dizer, você não tem muito tempo de... A tomada de decisão é sempre imediata dessa pressão. E a pressão de não errar, e a pressão de... Então, a pressão e o preconceito, você diferenciou, você conviveu com os dois, e como que você lidou com isso?
Falar de preconceito é muito complexo, porque a gente até estava conversando e o que aconteceu recentemente lá com o jogador do Palmeiras, o Luigi, aquilo é uma violência, uma excrescência, Uma ignorância. é uma ignorância. Aquilo é muito fácil você identificar ali o preconceito. Quando a gente fala de preconceito, ele é velado. Ninguém assume, fala, veste a camisa e fala, eu sou preconceituoso, olha que legal, né? Como ninguém faz isso abertamente. Então, ele é velado. Quando eu vim para São Paulo, fui para um escritório de advocacia, cheguei nesse escritório, só tinha as melhores faculdades paulistanas nesse escritório. E eu era embora de uma universidade federal, mas eu era do interior de Minas Gerais. Então, você chega, você é dado alguns trabalhos que não são os top trabalhos, que não são os trabalhos mais fancy, mais legais da vida. Mas ainda assim, eu pegava aquilo e eu tornava aquilo o trabalho mais legal para mim. Porque eu falo, eu preciso tirar... Existe um gap. Existem faculdades muito boas fora de São Paulo. Mas São Paulo, gente, é um dos grandes centros do mundo. Então, aqui é onde a atividade acontece. Aqui é onde você vê as grandes transações. Aqui é onde você vê as grandes operações acontecendo. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira coisa foi um baque, primeiro, por essa questão de você receber... talvez os trabalhos mais simples e você ter que ir galgando isso e construindo isso. E acho que depois, quando você começa a entender o organismo, essa capacidade de leitura do ambiente, você fala, não, realmente eu tenho que melhorar enquanto profissional. E aí eu pegava o trabalho mais simples que fosse e eu transformava ele na coisa mais interessante que me dava a oportunidade de aprender. Saindo do escritório, eu fui para uma instituição financeira e aí lá foi onde eu tive pela primeira vez um baque de enfrentar, falar assim, eu acho que isso é preconceito. Mas não é palpável, Castilho, ele não é visível. O preconceito acontece por gestos, por olhares, por conduta. Sempre é uma conduta, né? Então, se você tem 10 pessoas, você chama 9 para tomar café, tem ali uma nuance de preconceito, né? Isso vai para tudo na vida. Tudo. Mas preconceito pelo menos como eu vejo, né, típico do ignorante. O ignorante no sentido de que não conhece, de que não... Faltou leitura, faltou vivência, faltou vida, falta alma pro preconceituoso. Às vezes a pessoa nem sabe que ela está sendo preconceituosa. Porque aquilo permeia a sociedade. Sempre foi assim. Vocês já ouviram? Não, mas sempre foi assim. Essa frase me irrita. Não, sempre foi assim. Mas por que não pode ser diferente? Por que não pode ser diferente? Ô, Lu, você tem algum exemplo de que você viveu, que você sentiu mesmo na tua alma, preconceito? Eu vinha sendo preparada para assumir determinada função em um dos lugares que eu trabalhei. Eu fui até para Nova York, morei em Nova York, fiquei lá durante um ano e aí, quando eu voltei, eu não assumi aquela função que eu supostamente deveria assumir, mesmo tendo uma carta, uma indicação efetiva e tudo isso. E quando foi anunciado o sucessor, eu me dirigi à pessoa que escolheu o sucessor e eu falei, olha, eu queria entender o que faltou, né? Porque para mim é importante compreender o que faltou. Porque se eu não sei o que faltou, eu não consigo melhorar.
Então, essas conversas difíceis, elas têm que ser havidas. Outra coisa que eu falo muito para quem trabalha comigo, falo de conversas difíceis, tem que ser havida. Não adianta você empurrar para debaixo do tapete, porque uma hora você vai tropeçar. Então, eu cheguei legitimamente, e aí o interlocutor falou para mim, não, porque você tem que entender, porque o fulano... Eu falei, eu não estou discutindo o fulano. O fulano chegou lá. Que legal para ele, parabéns. E parabéns legitimamente. O cara era muito bom, ele é muito bom. Falei, eu quero entender, eu quero saber o que falta para mim. Porque eu preciso melhorar. E seja aqui ou seja em outro lugar, o meu objetivo de vida é chegar a uma gestão de um jurídico. Eu preciso saber o que faltou. E eu não obtive uma resposta. Não, faltou, você precisa ser mais aberta. Você precisa ter uma capacidade de escuta ativa maior. Você não ouve isso. E aí falar, não, a gente vai te realocar em A, em B, em C, e depois acabou que não realocou. Então, quando eu saí efetivamente com o sentimento de ter sido preterida em função do gênero, mas, de novo, não é uma coisa que você fala, eu fui preterida, porque é muito subjetivo, não é palpável. Então, para quem nos escuta, você que talvez estiver passando por uma situação dessa, não adianta o embate puro e simples, mas uma conversa franca resolve. Tipo, perguntar mesmo. Você acha que talvez eu não tenha conseguido porque eu sou mulher? Ou porque eu tenho essa opção? Ou eu acho que isso te ajuda a digerir. E eu acho que verbalizar é importante, porque você está tirando de dentro de você, né? Você não está cultivando a mágoa aqui dentro. Putz, o cara não fez isso para mim. Não, acho que verbalizar é importante. Mas esse é um exemplo que eu relembro com uma certa dor, mas, ao mesmo tempo, eu relembro como uma forma de superação. Porque eu tomei a decisão, vamos lá. Então, já que não é assim, eu acho que não tem espaço, vamos encontrar um caminho para que eu saia. E eu saí e alguns anos depois aconteceu. Mas o preconceito tem essa nuance, ele não é concreto. O que é mais difícil ainda. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos. Vamos falar, você que já passou por vários jurídicos, inclusive começou no escritório de advocacia, começou não, foi o segundo, né, depois da Telecom. E a gente sempre desse lado, né, a gente quer perguntar como é que os escritórios, como os advogados são vistos, etc. Mas vou fazer uma outra pergunta para ti. E até contextualizando, porque hoje é dia, vou pegar aqui, ó, hoje é dia, vamos lá, aqui, volta, vira, 17 de março, tá? Estamos gravando 17 de março, e ontem saiu uma entrevista do professor Silvio Meira. Silvio Meira fundou o Porto Digital, professor da Federal lá de Recife, se não me engano, muito respeitado, companheiro desde que eu comecei a usar a internet, inclusive nesse artigo que eu estou citando, nessa entrevista, né, que eu estou citando, ele fala, quanto tempo nós usamos a internet de forma efetiva? Ele fala 15 anos, não volta para 95. Ele começou a Rempac, etc. Enfim. Em 15 anos, quanta coisa mudou? A gente não tinha nem iPhone. Né? Não tinha nem iPhone. O iPhone veio em 2007, né? Mas mudou muito rápido. E hoje, nesse dia, aliás, ontem, no 16, ele fixou e disse que daqui a 800 dias, é difícil a gente ter esses números. Teve só uma vez que a gente discutiu aqui né, no Verso, não lembro quem que foi. Mas acho que foi a Amy Webb, não lembro. Ele falou, ó, daqui a 800 dias nós teremos a inteligência artificial com força máxima, já muito melhor que o ser humano, a IA geral já funcionando automaticamente, etc. Enfim, e é uma entrevista muito interessante que eu recomendo fazer um post sobre isso, vou mandar o link pro pessoal. Mas, Lu, ele diz que dentro desse tempo, é um tempo curto, né, aproximadamente 5, 6 anos, enfim, nós vamos ter efetivas transformações em tudo, na sociedade como um todo, em tudo.
E a gente já discutiu isso até no almoço, né, e parece que é uma tendência científica que as pessoas mais experientes vão alcançar um certo protagonismo. Tanto que eu brinquei hoje na abertura aqui do Versa, olha, o Versa é um podcast que não será substituído por IA. Eu acredito que não vai mesmo, porque cada verso aqui a gente improvisa de tal jeito que acho que a gente até usa IA, né? Sim. Como a gente fez aqui. Em contrapartida, o Silvio Meira, nós vamos convidá-lo aqui, teremos muita honra de recebê-lo. Iremos convidar também o professor Nicoleles, Opa. que Prazer. tem um posicionamento meio que contrário ao do Silvio Meira, né? Ele é um pouco mais cético. Acho que a gente pode ponderar os dois, enfim, sempre dá uma discussão boa. Mas, Lu, se a gente juntar essa geração mais complexa que a gente está tendo hoje, mais imediatista, e que se contrapõe com as estatísticas, inclusive que o Silvio está falando, que as pessoas cada vez mais terão que estudar, se adaptar de uma forma... Não é essa adaptação simples, vou pensar daqui a um ano. Não, é de um dia para o outro, muitas vezes. A gente não vai parar mais de estudar, quem quiser, enfim, permanecer no mercado. Então, se a gente junta, na tua experiência corporativa, essa parte geracional e a inteligência artificial chegando com força, e muitas empresas já adotando essas soluções aí para questões jurídicas, como é que você vê esse desafio gigante que a gente tem aqui para enfrentar? Olha, essa pergunta é excelente. Existe um padrão comportamental nessa geração que, para quem está em cargos de gestão, ela desempenha ela se apresenta como se fosse um desafio. Um desafio de como manter esse pessoal motivado, dadas as limitações de uma corporação. Você não é estanque, a pessoa não chega e fala com 2 anos, eu vou deixar de ser advogada júnior, eu vou passar a ser advogada sênior, eu vou passar a ser gerente ou coordenadora, uma corporação, uma grande corporação, são as empresas nas quais eu trabalhei, você não tem muito claro isso acontecendo na velocidade em que esse pessoal espera que aconteça. E uma coisa que se perde muito de vista é que quando você está trabalhando e você vai apreciar algum tipo de promoção, a qualidade técnica, obviamente, ela entra como um dos fatores, mas ela não é o principal. O principal é o comportamento. Olha o isso. principal são os soft skills. Então, a pessoa tem tecnicamente é brilhante. E que bom, né, que a gente está precisando desse brilhantismo. Então, hoje, o que eu vejo é as pessoas não privilegiando o soft skill. E o que é o soft skill? Todo mundo fala, soft skill, soft skill. Gente, escuta ativa, capacidade de ouvir, capacidade de comunicação clara, escuta ativa, habilidade de trabalhar em grupo. Habilidade de trabalhar em grupo. O que é trabalhar em grupo? É você não deixar o seu colega falhar. Não é só você fazer a sua parte. E como nós vivemos ainda, no meio disso tudo, uma pandemia em que as pessoas ficaram mais individualistas, isso meio que exacerbou esses comportamentos. Então, hoje, para quem nos escuta, se você está querendo uma progressão de carreira, se você está pensando em evoluir rapidamente na carreira, não foca só no técnico. Não foca só no técnico. Foca muito nas suas habilidades comportamentais. Isso é o que faz a diferença na hora de você decidir. Porque quando você promove, você espera um comportamento daquela pessoa. Então a pessoa fala assim, eu já estou pronto para ser gerente. Tá mesmo? Você vai aguentar a pressão, Castilho, que você falou? Tem que ser agora. Você vai aguentar... tem horas que você está em reuniões e que coisas dão errado. Tem que dar. E aí, quando dá errado, você vai aguentar o punch? Você vai aguentar aquela sensação do murro no estômago? Você sabe que quando a coisa dá errada e que você fala, putz, eu não vi isso. Teve uma feira agora no Texas, South by Southwest, que nós da Cielo tiveram alguns representantes que foram, e aí lá ficou claro
que a gente vai ter não a tecnologia substituindo o humano, mas o humano usando a tecnologia. Só que para usar a tecnologia, você precisa saber usar a tecnologia. Para você saber usar a tecnologia, você tem que estudar. E desenvolver esse espírito crítico, que é fazer o que a gente está fazendo Não aqui. não cai conversando, aqui, ó, lendo, estudando. uma pílula de conhecimento. isso, né? Não é uma pílula de conhecimento. Então, quando você coloca esse caldeirão, Renato, de variáveis, é incerto, né? Mas aí também fica um recado para os nossos ouvintes. Se prepare, porque muita gente não está querendo se preparar e estudar para fazer essa virada, mas quem fizer vai ser aquele que tem um olho em terra de cego, né? Então, se prepare, se prepare, se prepare, se prepare. E uma outra consequência disso tudo é o profissional que hoje está na faixa de 40 anos e tal, ele vai ser mais longevo, porque esse vácuo ele não vai estar preenchido rapidamente. Nós vamos ter uma curva de maturação. Então, esse profissional hoje, ele vai ser mais longevo. Tanto é que saiu recentemente um artigo falando do profissional de 40, que hoje é o queridinho das empresas, porque ele não reclama tanto, tem uma habilidade de comunicação para baixo e para cima, entende a geração do chefe e entende a geração que está vindo. Então, esse profissional hoje é um profissional super valorizado pelas empresas. Agora, vamos falar de coisas boas também. Olha que interessante aqui. Tem um grupo chamado Futures, meu amigo Max Nolan. Aliás, vou colocar aqui não sei se a Rô tá aí. Rô, colocar o Max Nolan para vir aqui também. Criou esse grupo fantástico. Até usar um exemplo desse grupo aqui. Por dia, a gente tem uma média de 500 mensagens. Às vezes eu olho e me dá, assim... Fico cansado, mas eu tenho que ler. E eu tenho que ler. E eu leio. Não é fácil, mas a gente lê. E olha que interessante. Discussão aqui de um membro chamado Marcel Nobre, não conheço. Ele falou do SXSW, né? Diz o seguinte, ó, sei que ninguém aguenta mais sobre o SXSW. Isso foi hoje às 8h49. Mas passando para dizer que acabei de voltar de lá. Oh. E olha que interessante, olha que legal. E não teve um assunto sequer que nós não tenhamos aprofundado. Inclusive, muito mais por aqui, pelo Futures. Às vezes, a nossa síndrome de vira-lata nos faz achar que temos menos informações ou que somos mais rasos. Mas, neste caso, não. Fui a grandes palestras, painéis, roundtables e workshops que não chegaram a 30% da profundidade de nossas discussões em alguns grupos. Que legal. Podemos não estar na vanguarda da tecnologia, não estamos na vanguarda, hardware ou software, mas sempre estamos na vanguarda do pensamento e da criatividade. Tá aqui, Marcelo, obrigado pelo seu comentário. Max Nolan, parabéns pelo Futures. Que legal. E é exatamente o cenário que eu tenho quando a gente viaja. Aliás, fiz um convite aqui para a Lu participar de um painel conosco lá no evento anual da American Bar. Eu trago duas considerações. Eu só hoje, esse dia aqui, eu coloquei... Eu volto no tema aqui, só para aproveitar. Eram 4h15 da manhã. Hoje eu acordei um pouquinho mais cedo. A cachorrada estava animada lá em casa hoje, né, Rô? E fui e depurei o artigo lá do Silvio Meira. E eu escrevi assim, não sei se eu estou certo, enfim, mas eu fiz a conclusão às 4h15. Ele termina um artigo falando da sobrevivência das empresas. Das pessoas também, do ponto de vista profissional. Eu coloquei a seguinte fala: sobreviverá aquele que não parar. O Lu acabou de falar isso. Este grupo, por exemplo, do Futures, né? A mudança será a todo momento. E, sem dúvida, virá com leis, que eu acredito e defendo, porque uma disrupção tão grande tem que organizar minimamente. E a interpretação delas será imediata e dinâmica. E termina assim, um novo direito. Vai desromper também um novo direito. Mas se tem esse contexto, trouxe a questão do Churchill, com o que você acabou de falar, céus claros não fazem bons pilotos, né? Mares calmos também não fazem bons marinheiros. Hoje nós vivemos situações aqui em que nós temos esses desafios, essas preocupações, etc. Mas também tem um lado positivo.
Por isso que na pergunta minha para a Lu foi, Lu, o que você está vendo no teu cargo, no seu grau máximo, ou quase grau máximo da sua carreira, a sua visão de mundo? E ela colocou aqui soft skills. E definiu o que é soft skills. Até talvez aqui vai dar corte. Né, Marcelo? Vai dar um corte bom aqui, porque ninguém define como ela define muito bem soft skills. Mas enfim, fiz esse contexto, acabei puxando aqui esse tópico, porque você falou do South by Southway, e fazer o vínculo. Então, tudo bem. A informação, ela está aqui dentro das ferramentas de IA. Muito melhor que a gente. Vamos virar a página? Muito melhor que a gente. Isso. Acabou. Ponto final. Por que a gente vai para a XSW se vem aqui, o Marcelo diz, olha, aqui está muito mais profundo. A gente vai para fazer o que a gente está fazendo aqui. Então, vamos encontrar pessoas, conhecer pessoas, novas culturas, novos pensamentos, preocupações, ideias, novidades. Olha, eu tô aqui, hein? Vamos interagir? Vamos aumentar esses soft skills? E esse acho que talvez seja o grande desafio, né, Lu? Então, o mundo está indo por esse caminho, não está, às vezes eu acho que está, às vezes eu acho que não está. Enfim, eu rezo muito para Deus, que Deus nos coloque no caminho certo, enfim. E nessa linha, Lu, nesse contexto agora, vamos corporativo. As empresas. Né? Você falou, a gente tem grandes operações, grandes reuniões, etc. E aí, as empresas, elas têm essa visão hoje moderna de desafios de implementar, porque eu estou vendo muita questão relacionada à automação. Vai substituir, não vai substituir o humano? Aqui na discussão da madrugada de hoje, está dizendo não. Até no artigo que saiu no Estadão também, de sexta-feira, está dizendo não. Você vai ter mais potência, que eu gosto, é um termo que eu gosto muito, você vai ter muito mais negócios. Só que profundos. É isso? Eu acho que a diferença nas empresas é capturar essa mudança. Você acabou de falar de 800 dias, nós escutamos lá 3 anos, que vai lá, mais ou menos a mesma coisa, vai um pouquinho menos o seu dado de 800 dias, e lá a gente está falando que em 3 anos você vai ter uma completa transformação das corporações. Falando um pouco do meio de pagamento, gente, é indubitável que a IA vai transformar a forma de fazer negócios na nossa área de pagamentos. E aí eu te falo, de que forma? De todas as formas. Então, hoje, se você liga, você já não tem mais condições de saber se você está falando com um chatbot ou não, mas muito mais do que isso. Imagina um banco fazer uma análise de risco de crédito baseado no seu padrão comportamental de compra. Cada vez que você usa o seu cartão, o banco está piling up a sua forma de gastar. Então, por ali, ele sabe exatamente qual que é a forma de você gastar. Você imagina você colocar isso dentro de um algoritmo que possa medir a sua capacidade de pagamento. Então, nós estamos falando de coisas realmente transformacionais. E quando você faz isso, em que você tem comitês de risco de crédito, você imagina que isso, com um algoritmo bem treinado, esse comitê vai entrar para decidir um crédito para a empresa A ou empresa B, mas com uma gama de informações muito maior do que o que a gente fazia no passado. E eu acho que isso é uma questão de tempo curto, médio prazo. Nós não estamos falando mais de longo prazo. Eu trabalho num setor de pagamentos. Gente, vocês sabiam que o mercado brasileiro gira mais ou menos em torno de 8 a 10 mil transações por segundo. São 10 mil transações por segundo. Você já imaginou a quantidade de dados? A empresa está sabendo onde você gasta, qual é a sua média de gasto, qual é a sua preferência, até mesmo marcas preferidas e tudo isso. Isso é uma montanha de dados para fazer um profiling seu. Então, acho que essa questão de eficiência e de oferecer para você, enquanto cliente, aquilo que você precisa ou que você acha que você precisa, isso vai ser transformacional em todas as áreas. Em todas as áreas nós vamos fazer.
Então, eu fico imaginando a Cielo, que é a empresa que eu trabalho hoje. A Cielo, ela está presente em 5.500 municípios do Brasil. Todos. São 5.550 e É. alguma coisa. É que tem Então, município que é um vilarejo, nem... 5.500. A gente, até pouco tempo, ainda entrega POS de jet ski no meio do Rio Negro. Então, você já imaginou você usar essas ferramentas poderosíssimas e usar de tecnologia para você acelerar lá na ponta quem está abastecendo o barco no meio do Rio Negro? A máquina quebrou lá, você falar, entra aí, tem sinal de internet? Tem. Baixa aí o programa tal, que é um tap on phone, baixa aí que você vai começar a capturar as transações pelo seu celular. Olha a eficiência. Ao invés de eu ligar para um posto avançado e pedir para o posto avançado ir lá e entregar um POS de jet ski, que ainda assim é rápido. Mas tudo isso vai transformar a vida corporativa. Ô, Lu, e o que mais vai acontecer nesses meios de pagamentos? O cartão de crédito já é algo antigo até, começando a ficar antigo, né? Como é que vai ser? Como é que se pretendem as modificações? Porque as relações de consumo já se modificaram, né? Hoje, as pessoas quase que todas já utilizam as compras online. E os meios de pagamentos, né? Hoje você também tem, por aproximação, você tem... Como será? Poderá? Outro dia eu vi alguma coisa que o cara pagava com chip, com alguma coisa dele, Isso com já íris, Isso já existe. Isso tem estudo, já tem perspectivas para isso? Eu acho que tem saltos a serem dados. Nós não acreditamos que o cartão já passou por modificação, né? Hoje você não usa mais o cartão, você embarca na carteira. Ah, mas por que você talvez prefira usar o cartão a outro meio de pagamento? Bom, eu pago o máximo que eu posso no cartão de crédito, porque eu quero milha. Isso. Eu pago tudo. Justo. Eu não tenho cartão de débito, eu só uso o cartão de crédito. Então, tem algumas questões que vêm ancoradas. Essas diferenciações, eu acho que elas vão surgir à medida que a gente caminha. O Drex vai mudar para nós, vida nossa de CPF. Eu não acho que o Drex vai mudar para a pessoa física. Eu acho que, para a pessoa física, o Banco Central já tem um instrumento poderoso, que foi um poderoso instrumento de inclusão financeira, que é o Pix. A pessoa que não tem a condição de ter o cartão e tudo, ela tem hoje a sua conta, seja em um banco digital ou não. Todos os bancos hoje oferecem uma abertura de conta digital e eles podem fazer as transações de pagamento via Pix. Mas o que eu acho que o Drex vai mudar? Eu acho que o Drex vai mudar com os contratos inteligentes. E aí, o que vai ensinar do advogado? O advogado vai redigir contrato? Não. O advogado vai ter que ter a capacidade de redigir quais são os gates que vão fazer a execução automática do contrato dentro da plataforma dos contratos inteligentes. É isso que vai ser. E isso talvez diminua o abarrotamento que nós temos nos tribunais. Porque se o contrato for muito bem escrito e tiver uma execução automatizada, você diminui a discussão e você ganha de eficiência para o Brasil, não é para quem está fazendo os contratos. Se você foi lá, combinou isso, não deu certo, o contrato vai ser executado automaticamente, você diminui. Porque você perde o incentivo hoje de você ir discutir. Então, se eu comprei uma transferência de carro, você lembra como que era transferir carro? Transferir carro era, nossa, uma operação. Era um salto do Santos para trás, carpado duplo. E hoje você faz tudo do celular. Então, acho que essa facilidade ela vai permear tudo. E os pagamentos de varejo são o chassi da economia brasileira, da economia de qualquer país. De qualquer país.
Então, hoje a gente fala instantaneidade de pagamentos. Sim, mas a instantaneidade não quer dizer que você só vá utilizar o Pix. Vem aí o Drex com contratos inteligentes para as grandes corporações, empréstimos, financiamentos de grandes empresas. Essas operações de atacado, eu acredito firmemente que elas irão acontecer nesse ambiente digitalizado. Vai deixar de precisar do advogado? Não. Mas vai requerer do advogado uma habilidade que talvez hoje nós ainda não estejamos preparados. Olha o exemplo prático aqui, né? Mais um corte para a gente fazer aqui. Exemplo prático do desafio da adaptabilidade. Então, eu ia fazer essa pergunta para Lulu. Quantos advogados têm esses skills hoje? A gente conta no dedo. Se é que existe ainda, porque a gente não tem o Drex operando, mas já existem os contratos inteligentes. Será que os advogados conseguirão se adaptar no tempo adequado? Ou seja, trazendo aqui na prática, os advogados vão ter que saber como funciona o sistema Drex, blockchain, contratos inteligentes. Quanto tempo demora isso? Renato, mas a IA vai ajudar? Vai. Mas a gente vai entender essa adaptabilidade. Quanto tempo? Por que a gente não começa a se preparar agora? Né? Enfim, são esses desafios que trazem oportunidades e também preocupações. Né? Mas, Castilho, nós estamos já com o nosso tempo. É uma pena, porque daria para a gente ficar aqui acabando. Horas e horas aprendendo, né? E gostei muito de tudo que nós falamos, mas especialmente sobre a questão geracional das pessoas hoje, talvez terem preguiça. Por que eu vou estudar se eu tenho isso pronto aqui, né? E é o que a gente está discutindo sempre aqui, né, Renato? Nós precisamos da IA, mas ela também precisa de nós. Exato. De modo que tirando os filmes de ficção aí que já tem que os robôs vão dominar tudo, não vão. Eu acho que é uma dobradinha perfeita, o homem e a tecnologia, né? E você trouxe aqui exemplos, né? E para além disso, a sua carreira, toda a sua superação de ser uma executiva, né? Você é presidente de uma das maiores companhias de pagamento do mundo. Então, isso para nós é sempre motivo de muita alegria de trazer pessoas que inspiram, né? E você, Lu, é uma pessoa que inspira muito. Então, obrigada. Muito obrigado. Eu teria... Mas faz a tua pergunta final. A minha pergunta final, eu sempre queria... Filosófica. Sim, mas você sabe tem que a Lu, ela é uma grande professor pensadora. Professor de filosofia, e tem um livro fantástico para os profissionais do direito sobre filosofia. Muito, como é que chama? Filosofia Geral e Jurídica, da Saraiva, já é um livro que está na 10ª edição, já. É um livro simples, por isso que deu certo, porque filosofia sempre tem, as pessoas têm um pouco de medo, de receio, né? E aí, quando você traz de uma forma mais simplificada, tira um pouco daquele medo, né? Depois eu te mando um exemplar. Mas, Lu, perguntar para você sobre a verdade, você que é uma mulher tão autêntica, tão espontânea, né? O que é a verdade para você? O que é a verdade para mim? A verdade... Primeiro, quando você fala de o que é a verdade, para mim a verdade é primeiro acreditar em alguma coisa. Acreditar em algo maior. Você pode dar o nome que você quiser. Você pode dar o nome de Jesus, Jeová, Deus. Eu acho que isso é inexorável. Você acreditar em algo maior do que aquilo que você vê, do que aquilo que você vive. E quando você acredita nisso, eu acho que faz com que você evolua. E evolua não é no sentido profissional, porque a grande tarefa do ser humano é evoluir enquanto ser humano. Então, a sua verdade, ela nasce à medida que você acredita que nós estamos indo para algum lugar. E se você tem isso no seu coração, eu tenho certeza que você vai fazer o melhor. Eu tenho certeza que você vai fazer o melhor, não só para você, mas também para os outros. Porque você não é uma ilha. Nós não somos ilha. Nós somos sociedade. E a gente está precisando de ter essa verdade. A gente está precisando de acreditar novamente
em algo maior. Acho que o mundo perdeu a peia, perdeu a rédea. A gente está sem parâmetro. Então, para mim, a verdade é crer. Amém. Amém. Deus E te eu abençoe. gostei muito da sua resposta, porque a gente sempre fala sobre verdade, né? E são tantas respostas, tantos pensamentos, reflexões distintos, né? E o seu é muito raiz, né? Acho que acreditar. Eu sou algo, raiz. é algo do ser humano, uai, que precisa sempre. Né? Uai. Eu tenho uma pergunta para ela. Uai. Aliás, eu tenho duas perguntas. Uma eu vou incorporar aqui também. Gostei do bordão lá, da IA nos substituir. Eu vou também fazer uma pergunta final para os nossos convidados. Depois tem uma pergunta mais tranquila. Se o seu coração parasse de bater agora, você estaria tranquila? Olha, este é um podcast existencial. Eu só fiz essa pergunta porque é Eu você. acho eu tento estar tranquila. Mas eu acho que qualquer ser humano que tenha consciência dos seus defeitos não estaria tranquilo. Porque se eu estiver tranquila, não teria necessidade de eu estar nesse plano espiritual. Então, se eu estou aqui, é porque eu devo ter alguma coisa para aprender e alguma coisa para melhorar. Então, eu não sei se eu estou completamente tranquila. Eu tento e eu busco estar tranquila. Como que eu busco estar tranquila? Respeitando, tentando fazer o correto. E fazer o correto é tão variável, que fazer o correto é de acordo com a sua perspectiva. Então, eu busco essa tranquilidade. Mas eu não sei te dizer se eu estou completamente... eu vejo muito isso, né? Posso morrer em paz. Assim. Não. De novo... É muito complexo, né? É muito complexo. Será que você foi 100% do tempo correto, perfeito? Eu não conheço ninguém que seja. Porque nós somos seres humanos. Você falha, você erra, você briga, você perde a cabeça. Faz parte da evolução nossa enquanto pessoa esse aprimoramento. E agora, a outra perguntinha. Você, como mineira, o que você mais gosta da comida mineira? Ai, meu Deus. Se eu falar que é queijo, todo mundo vai me bater. Mas qual queijo? Olha, hoje o Brasil está com muitos bons queijos, queijos premiados em festivais internacionais. Agora eu vou puxar um pouco a sardinha para Minas Gerais. Provem o queijo da Serra da Canastra, que é um queijo feito com tradição, com grandes produtores que se esmeram. Pessoas simples e pessoas sofisticadas que trabalham e fazem com amor. Aliás, esse é o segredo. Você que nos escuta, faz com amor, qualquer que seja o trabalho. Entrega seu coração na frente. Primeiro, vai ficar mais fácil. E segundo, você vai ter bom resultado. Não faça com ódio. Não fala que droga, eu tenho que fazer isso, que ruim, que não... Faça com amor. A vida fica mais saborosa. E o Serra da Canastra tem algumas versões novas agora. Não sei se... Outro dia eu vi um, não sei se é real também. Eu não entendo tanto de queijo como você. Tem um enólogo de queijo como... Eu sou queijólatra, acho que também sou. Mas tinha um Serra da Canastra cremoso. Não sei se... Tem vários. Tem um que você destampa e puxa a tampa. Ele parece aquele queijo da Serra da Estrela, que ele leva mais o creme de leite na sua formulação. Mas assim, para os amantes de queijo, experimentem canastra. Mas aí, você sabe que eu tinha certeza que ele ia falar queijo? Não sei por quê. Uai. Sou um patrocinador de queijos aqui no Pois é. Olha, posso terminar com uma... Por favor. Com uma mensagem? Na vida, você vai passar por várias dificuldades. Nem sempre vai dar certo. Nem sempre você vai ganhar. Faz parte da vida
você perder, ter reveses, mas o que vai te diferenciar dos outros é a forma e a rapidez com a qual você se levanta e começa de novo. Não deixe de recomeçar. Recomece sempre. É isso que vai te dar tenacidade, é isso que vai te dar resiliência e é isso que vai te levar a um patamar completamente diferente de profissional. Ó, beijo. Obrigado, Lu. E agora vocês entendem por que eu falei potência logo que a gente começou aqui nosso bate-papo. Obrigado. Uma alegria imensa. Pena que a gente não pode ficar mais tempo aqui falando, porque é muito bom sempre eu te ouvir. E essa sua forma carinhosa de falar com as pessoas, né? Talvez diz quem você é e por que você está aqui. Então, Obrigada. Obrigado. Lu, obrigado. Foi uma alegria. Muitas bênçãos aqui. Você foi abençoada. E aqui eu vou me despedir, infelizmente. Olha, foi um dos mais, diria, emocionantes, né? Profundos, né? Profundos. Ela tem uma coisa profunda de falar. Coisas difíceis de um jeito fácil. Então, muito bom. Continue nesse mistério. Muito bom. Amém. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o próximo Versa.